Felicidade. Esse é um assunto que eu acho que habita o pensamento e a vontade de todas as pessoas. Aonde será que está essa tal felicidade? Vamos refletir sobre isso? Eu sou Gilberto Costa, palestrante espírita, e esse é o programa Com a Palavra. Boa noite, aqui nós estamos mais uma vez no programa Com a Palavra e mais uma vez eu peço a vocês que dê o seu like, a sua curtida, siga o nosso canal, porque se você esquecer, se você gostar do nosso papo e esquecer de curtir no final, você não vai curtir mais. Agora, se você curtir agora e no final do nosso papo você não gostar da conversa, eu não tenho dúvida que você vai lá descurtir o nosso vídeo. Tá bom? Então não esquece, tá? Dá um cliquezinho lá no joinha e vamos aumentar a audiência, vamos aumentar a penetração desse nosso canal. Tá bom? Bom, a nossa conversa de hoje vai falar um pouco sobre felicidade. Pouco não, completamente, né? Nosso assunto hoje é a felicidade. A felicidade que é esse sentimento ou esse estado que as pessoas procuram com tanta frequência, né? E afoitos, e ai meu Deus, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E ficam tão preocupados com isso que esquecem dos detalhes. O que te faz feliz? O que você quer realmente? É um carrão, é uma mansão, né? Tem um monte de religião aí que promete, né? Venha para a nossa religião e você vai adquirir uma mansão, vai ficar milionário, aquela coisa toda, né? Fazer o trabalho da bonança, né? Aquela coisa toda. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. A felicidade, ela é um estado. E esse estado é muito mais fácil de se alcançar do que a gente imagina. O problema todo é que normalmente a gente busca a felicidade em coisas passageiras. Como que eu quero ser feliz para sempre se eu busco a minha felicidade em sensações passageiras? Na aquisição do bem X ou do bem Y, né? Eu quero um iPhone 15, eu quero um carro de super luxo, eu quero uma mulher de cintura fina ou um cara bombado. A gente procura muito frequentemente um estado que deveria ser perene, né? A gente busca esse estado perene em coisas fugazes. Percebe que a conta não fecha? Como eu quero conquistar a felicidade adquirindo um bem, se esse bem é passageiro? Toda vez que a gente busca a felicidade num bem passageiro, ela não vai chegar. O que vai chegar é uma satisfação momentânea e que vai passar muito rapidamente. Porque se você comprar o seu iPhone 13 hoje, está parecendo merchandising, né? Mas não é. Bem que eu gostaria, mas não é não. Então, assim, se você comprar o seu iPhone 13 hoje, no final do ano vão lançar o 14 e você já vai estar desatualizado. Você vai investir um empenho enorme, né? Você vai se empenhar enormemente em adquirir esse bem e ele simplesmente vai passar, ele vai te deixar para trás. Por quê? Porque é uma felicidade passageira. Fazendo uma abordagem muito aberta, né, de um filósofo que eu gosto muito, que é o Epicuro, é um exemplo que eu transformei da seguinte forma, né, da abordagem dele, eu nem lembro como é a abordagem original, mas é assim, o problema todo é que a gente acaba dando muito mais valor ao molho do que a massa, do que ao macarrão. Olha que coisa mais, né, não faz sentido, porque assim, o que me alimenta é o macarrão. Só que o macarrão é a última coisa que eu penso. Eu vou pensar no molho, que eu vou pôr carne, ou para os veganos eu vou colocar legumes diferenciados, vou fazer um super tempero, vou colocar lá gorgonzola, vou fazer um molho todo bacana, todo chique, mas o que vai matar minha fome efetivamente é a massa. Então a gente acaba, esse paralelo, ele acontece exatamente da seguinte forma. A gente acaba se preocupando tanto com os detalhes, com os adornos, com tudo que está em volta, que a gente não se preocupa efetivamente com aquilo que importa.
Porque não adianta nada eu ter um molho maravilhoso se eu deixar o meu macarrão lá cozinhando até virar uma papa. Não adianta nada eu ter todos os bens do mundo se aqui dentro eu não estou feliz. Quantos exemplos a gente vê de pessoas super abastadas, que têm tudo, são lindas, e blá blá blá, e blá blá blá, e são extremamente infelizes. Que não conseguem se manter, e aí vão buscando outros recursos, né? E aí acabam partindo para a droga, para o álcool e vários outros exemplos que não vêm ao caso. Mas a gente vê isso com muita frequência. Então é hora da gente parar, olhar nos seus olhos no espelho e falar o que eu realmente procuro. E se empenhar nessa busca do que você verdadeiramente procura. Porque assim, eu quero ter uma vida acadêmica plena, então eu vou terminar o ensino médio, vou fazer faculdade, vou fazer uma especialização lá em Lato Sensu, depois vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou fazer meu pós-doutorado, eu vou para a Birmânia Setentrional fazer um pós-doutorado, porque eu sou o cara. E não se importa com o resto. Né? Estuda e termina de estudar, e foi que eu não estou desincentivando o estudo não, hein, gente? É muito importante a nossa formação, mas assim, aonde a pessoa chegou, os relacionamentos dela, e as amizades, e a família, e o bem que ela fez para as outras pessoas, vão ficando em segundo plano. E aí a gente começa a dar contra um dos grandes ensinamentos do Cristo, que é: o meu reino não é deste mundo. Se nós somos cristãos, nós precisamos começar a procurar efetivamente o reino de Deus. Jesus falou: os tesouros materiais, os ratos roem e os ladrões roubam. O verdadeiro tesouro é aquele que você acumula no céu. O que é acumular o tesouro no céu? É você começar a criar dentro de você os bons sentimentos. É você colocar no seu cotidiano, as boas práticas, as boas ações. Porque essas boas ações é que vão alimentando o nosso coração de um verdadeiro sentimento de felicidade que não se extingue. Segundo Aristóteles, a felicidade é um sentimento de que é a sensação, né, de quando você vive um momento e aquele momento te faz tão bem que você não quer que ele termine. Olha que coisa mais bacana, né? Seja um encontro ou um prato de comida, né, que você goste muito, sei lá, eu vou comer uma panceta, eu adoro panceta. E aí eu tô ali comendo e ela vai acabando e eu vou comendo cada vez mais devagar, para que aquela sensação perdure. Para que aquela sensação do bem-estar ela se alongue o máximo possível. Mas ela vai acabar e vai ficar uma recordação. E, mais uma vez, eu me satisfiz em um momento e esse momento não me trouxe a minha felicidade na sua plenitude. Vamos entender o seguinte: ninguém é feliz 100% do tempo ao longo de toda a sua vida. Mas o que a gente pode trazer para a gente é criar essa sensação, o sentimento verdadeiro da felicidade, aquele que nos tatua o coração, que vai ficar ali para sempre, que vai nos trazer para sempre aquela doce lembrança, aquela doce satisfação de termos feito a coisa bem feita. É da gente ver a realização de um filho, ou a gente propiciar aos nossos pais um sorriso leve, de estar ali do lado dele e dar um abraço. Ou dar um abraço num morador em situação de rua, dar atenção a ele, ouvi-lo, um velhinho do asilo. Ou ir para um orfanato e trabalhar em favor daquelas crianças. Aquela sensação de felicidade que nós vamos vivenciar naquele momento, ela vai nos acompanhar o resto da vida. Daqui a 30, 50, 90 anos, quem tiver mais 90 anos pela frente, vai se lembrar daquilo. E aquilo vai para sempre preencher o seu coração. Então você vai fazer o quê? Você vai viver novamente aquela doce sensação. Porque esse tesouro que você acumulou, ele foi acumulado no céu. E ele vai te pertencer para sempre.
O professor Clóvis Barros Filho, tem um vídeo dele que eu vi na internet, que eu achei muito bacana, que ele conta uma história mais ou menos assim. Que ele foi abordado por um aluno num bar, num restaurante, sei lá onde, e o aluno pergunta a ele, né, o que eu faço para ser feliz? Aí ele falou, faça coisas que lhe deem prazer e que perdurem. Esse é o ponto 1. Mas a cereja do bolo, aquela que vai te fazer verdadeiramente feliz e que vai fazer com que você carregue essa felicidade na sua memória por muito e muito tempo, é quando você faz bem, que você faz feliz aquele que está ao seu lado. Aí o aluno se assusta, fala, poxa, mas eu estou procurando a minha felicidade, você está dizendo para eu fazer feliz quem está próximo a mim, né, o outro? E aí fala, pois é, essa é a grande cereja do bolo, esse é o grande segredo. Porque quando a gente, por meio das nossas atitudes, das nossas palavras, consegue fazer alguém feliz, essa felicidade, ela se multiplica por 1 milhão. Você fazer alguém feliz te traz uma felicidade que nunca vai te abandonar. Lembrando sempre que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, e que nós sempre teremos altos e baixos. Vai falar, poxa, Gilberto, mas como que eu vou ser feliz se eu passo por momentos felizes e também tenho aqueles, né, a queda e até eu retomar, né, essa alta, eu passo tanto tempo enfrentando problemas. Pois bem, tire destes problemas lições. Tire dos seus momentos tristes lições. Porque aí o aprendizado também vai te fazer feliz. O aprendizado vai te preparar para enfrentar as próximas baixas na sua felicidade. Olha como a gente começa a equacionar melhor. Eu tenho um pico que é um momento super feliz e aí então eu tenho uma queda que é um momento que eu passo um problema. Se eu pego esse problema e torno ele na minha vida uma lição, ele vai elevar o meu padrão de felicidade. Ele vai me tirar daquele momento de tristeza, de rancor, de melancolia. Por quê? Porque eu estarei encarando ele não como uma tristeza, e sim como uma lição para que eu possa empregá-la futuramente na minha vida. E numa próxima vez, caso a gente enfrente alguma situação semelhante, nós estaremos mais preparados. O impacto, então, de tristeza, de melancolia, será muito menor na nossa vida. É um exercício frequente, é um exercício diário de aprendizado. Quando a gente encontra alguém e aí nós nos apaixonamos e vamos ter aquele relacionamento romântico e flores e viagens, né? E carinho. Nossa, aquilo traz uma felicidade imensa. Mas nós, infelizmente, temos uma propensão a buscar sempre o fim de tudo. A gente começa as coisas pensando em como ela vai acabar. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Que o tempo todo a gente começa alguma coisa pensando como ela vai acabar. A gente começa a segunda-feira focando na sexta, para que aquela semana acabe logo. Aí a gente chega na sexta, a gente quer que passe logo, para a gente ir no sábado comer uma feijoada. E aí a gente começa o mês pensando em chegar logo a quinzena, para a gente, o dia 15, né? Para a gente receber o nosso adiantamento salarial. E aí a gente recebe e já começa a pensar no dia 30, para a gente receber o salário. E quando chega o dia 30, a gente já começa a pensar no fim do ano para a gente tirar férias. É louco isso, né? Porque a gente entra na escola e a gente tem isso também. Ah, eu quero logo terminar o ensino fundamental para chegar no médio. Aí chega no médio, cheguei no médio. Agora quero que acabe para eu ir para o ensino superior. Entrei na faculdade. Nossa, não vejo a hora de me formar. Não é assim? E aí termina tudo e acabou. E aí? E você viveu a semana, você viveu a sua faculdade, você desfrutou daqueles momentos de verdade? A gente precisa começar a refletir nisso. A gente quer tudo, que chegue tudo, que a gente deixa de viver aquele momento que é realmente importante. A gente deixa de vivenciar tantos detalhes, uma flor se abrindo, um sol nascendo, né? A onda do mar,
ou uma criança sorrindo. A gente para de prestar atenção em tudo isso porque a gente está nessa ânsia de que tudo acabe logo. E chega uma hora que o que acaba é a vida. E ela passou. E aí não tem como voltar atrás. E você conseguiu as suas realizações, você conseguiu viver as suas conquistas, você conseguiu acumular os seus tesouros no céu? Ou simplesmente passou buscando o final daquilo tudo? A gente precisa começar a prestar mais atenção em todos esses detalhes. A gente precisa começar a dar mais atenção naquele amigo que nos busca ajuda. Porque quando nós oferecemos um ombro a um amigo, que a gente alivia a dor dele, a felicidade dele também reflete em nós. Quando a gente doa nosso tempo para ir conversar com um velhinho no asilo, aquela felicidade dele vai ficar tatuada no nosso coração. E quando a gente começa nessa busca louca, a gente está vivendo, eu vi isso no LinkedIn, falava a síndrome do C-Level. Sabe aquela coisa? Todo mundo quer ser CCO, CFO, tudo é ser alguma coisa, né? Todo mundo quer ser presidente de tudo. E acaba esquecendo que numa padaria não pode ter só gerente, tem que ter o chapeiro, tem que ter o padeiro, tem que ter a caixa. É um organismo que se encaixa e faz com que a vida consiga girar. E essa vontade extrema de estar no topo, de ser o máximo, vai causando uma angústia, um sofrimento, porque eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu vejo tantos executivos jovens hoje passando a sua vida nessa busca insana do crescimento. De novo, eu repito, não estou condenando a evolução profissional de ninguém, né? A gente tem que trabalhar e tem que evoluir, tem que ter as nossas conquistas, sim, é claro. Nós vivemos no mundo material, né? Mas não depender disso, não deixar a sua felicidade depender disso. Eu vejo assim tantas pessoas super jovens aí na faixa dos 20 e poucos anos que já são executivos em grandes empresas, em multinacionais, e que se matam de trabalhar fazendo 24/7, que a gente fala, né? Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder postar no LinkedIn que foi para Cancún no final do ano. Só que o ano acabou. E a viagem de Cancún também vai passar. É uma delícia viajar, é maravilhoso conhecer lugares. Mas quando a gente começa a ficar dependente dessas conquistas materiais, a gente começa a viver uma infelicidade constante. Porque a gente não dá atenção para o nosso filho, a gente não dá atenção para a nossa mulher, a gente não dá atenção para o nosso cachorro, a gente não dá atenção para o nosso jardim, a gente não dá atenção para a nossa própria vida. E aí a vida passa. E aí não tem como ser feliz. Então a gente vai criando... Eu vi um autor que eu consultei, né, quando eu estava escrevendo para conversar aqui com vocês. Eu vi um autor que dizia o seguinte... a gente tem uma busca tão grande pelas coisas que a gente acaba sofrendo muito mais pelo que os outros têm do que por aquilo que nós não temos. É momento da gente começar a refletir o que eu não tenho, o que eu preciso. E eu não estou falando de um relógio, de um telefone, de um smartphone, não. Eu estou falando do que eu realmente preciso. As pessoas que estão ao meu lado estão sendo felizes, eu as estou fazendo feliz. Eu estou vivendo cada momento bom da minha vida, como sugere o Aristóteles. Eu estou curtindo aquele momento de felicidade o tempo suficiente para que aquilo marque realmente a minha vida, ou eu estou pensando no próximo momento, não no próximo ser, né? Que Jesus falava isso, né? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente ama o próximo, quando a gente se empenha em trabalhar em favor de alguém, aí a gente começa a tornar o mundo à nossa volta mais feliz. E isso vai voltar para a gente. E a gente precisa entender uma outra coisa. Nós somos seres que estamos o tempo todo em transformação.
Nós nunca somos a mesma pessoa que éramos 20 minutos atrás. Por quê? Porque nós vamos mudando, nós vamos amadurecendo, nós vamos criando outros objetivos, conquistando coisas, e isso tudo vai nos transformando. Então não tem como eu ser feliz 2 vezes com a mesma coisa. A gente, é como assim, a gente vai lá para... Isso é outra historinha do professor Clóvis, que eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito desses filósofos brasileiros da atualidade, eu gosto muito do jeito que eles abordam as coisas, eu vejo muita coisa deles. E aí, então, o professor Clóvis, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana, ele conta uma historinha que é assim, eu fui para Sorocaba, né, fazer um spa, passei lá, sei lá, 3, 5 dias comendo alface e bebendo água. Né? Eu saí de lá já, estava quase criando um rumen, né? Estava virando um bicho ruminante de tanta alface que eu comi. E voltei lá, 200 gramas mais magro, me sentindo o Arnold Schwarzenegger, né? O fortão lá, o The Rock, porque eu consegui emagrecer 300 gramas no meu spa em Sorocaba e estou voltando para casa desesperado por um doce. Eu sou uma formiga, eu adoro doce. Então eu tô lá desesperado por um doce. Por quê? Porque eu fui, primeiro passo, né? Eu fui buscar entrar num padrão estético completamente imposto, né? Porque as redes sociais, especialmente, né, trazendo aqui para a nossa atualidade, as mídias sociais, não as redes sociais, gente, é legal a gente separar isso, né? Rede social é aquela rede de amigos com os quais eu convivo. Mídia social é Facebook, Instagram, TikTok, essas coisas todas, tá bom? Então, assim, a minha rede social geralmente não vai me exigir isso tudo, mas a mídia social exige que eu seja magro, que eu seja bonito, que eu faça aquela maravilha que se chama harmonização facial, né? Que tá todo mundo ficando bonito pra caramba com aquelas harmonizações faciais. Que eu faça viagens maravilhosas para colocar os filmes nas minhas mídias para que todos vejam. Assim, a gente está vivendo cada vez mais a política do ter do que do ser. A gente precisa se mostrar na mídia social o quanto nós somos bonitos, maravilhosos, viajados, que vamos a super restaurantes. Eu vi hoje eu vi isso no Instagram, uma pessoa dando dicas de viagem, um lugar muito bonito, blá, 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 blá. Ela fala, e a pousada é uma fofura, é uma graça, e olha aqui, e com um preço super justo, a partir de R$ 900 a diária. Gente, o senso de justiça de preço dessa moça está muito diferente do meu, né? 900 pau a diária numa pousada, ok, né? E aí, então, mas assim, aí a mídia social começa a impor isso pra gente, né? Começa a cobrar padrões e cada vez com mais padrões. Ela deveria cobrar padrões morais, né? Ela não cobra isso. Imagina a mídia social cobrando que você fosse mais caridoso, que você perdoasse, que você fosse mais justo, mais honesto. Isso elas não cobram. Mas sim, que você viaje, que você tenha roupas lindas, que você tenha um namorado ou namorada lindas e que vocês aparentem a sua total felicidade fazendo a sua viagem para Cancún. Aí sim, né? Aí a cobrança é pesada. Que você tenha um smartphone de última geração, um carro ultra chique. Isso nós somos cobrados o tempo todo. E muitas vezes a gente acaba cedendo e sofrendo por isso, né? E vamos buscando esses padrões. Tem uma história muito legal, que é assim, que é a história do espelho mágico. Sabe o espelho mágico da Branca de Neve? Que aí chega lá a rainha, então a gente tá lá. Os anãozinhos estão lá na floresta, tudo bem, eu vou pra casa agora, eu vou. Se eu colocar uma touca, eu fico igualzinho, né? Um dos anões. E mesmo porque a minha altura, né, é bem discutível. E aí, então, os anõezinhos estão lá na floresta, vivendo felizes, lá os 7. A Branca de Neve está lá, o pai dela morreu, ela está triste, mas está lá, com a vida dela. O caçador também está fazendo o trabalho dele, trazendo comida para o castelo. E a rainha lá, de boa, no seu trono. Até que um dia, ela encontra um espelho mágico e chega em frente a esse espelho e fala, espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bonita do que eu? E o espelho, né, um sincericida, né, aquele cara que se mata pela sinceridade, ele fala, sim,
Sim, a Branca de Neve tem a pele, os olhos, blá 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 blá. E aí a rainha que estava na boa no trono, azeda o caldo. Ela fica muito brava, fala, como assim? Tem alguém mais bonita que eu? E aí começa uma sequência de fatos de destruição. Porque aí a rainha paga o caçador para matar a Branca de Neve, que aí ele, né, não mata a Branca de Neve, mas aí ele mata um cervo, entrega o coração para a rainha, e aí a Branca de Neve foge, sai lá do cantinho dela, que estava lá tranquilinha, fazendo não sei o que eu não me lembro, aí ela foge, acaba com a paz dela, e ela chega na casa dos anões, e ela acaba com a paz dos anões. Você percebe? E aí depois a bruxa vai e quebra o espelho. Olha só. E o pior, ela se transforma num monstrinho. Ela era uma bruxa, não, uma rainha, né? A rainha era toda bonitona e ela vira aquela bruxa feia. Olha o que a inveja causa nas pessoas, né? Ela assim, de repente, ela se questiona, será que tem alguém mais bonito que eu? Tem, é claro que tem. Tem gente mais bonita, tem gente mais careca, tem gente mais cabeluda, tem gente mais gorda, tem gente mais magra, tem gente de todo tipo, tem gente mais feia, tem gente mais inteligente, tem de tudo, gente. Só que aí, quando ela cai na real que há alguém mais bonito que ela fica maluca. E aí ela pega um reino que estava todo em paz e destrói a paz de todo mundo. Por quê? Porque ela viu refletida uma realidade que não era a dela. E a mídia social, o Facebook, Instagram, TikTok e tantas outras aí, eles vão nos dando esse espelho da infelicidade com frequência. Eles vão nos mostrando que sim, existem gente diferente, existem pessoas diferentes de nós. E tudo bem. Tem um cara mais bonito que eu e eu sou mais inteligente que o outro. Tem um cara mais inteligente que eu, mas eu sou mais careca que o outro. E tudo bem. E cada um tem os seus valores, e cada um tem as suas qualidades, e cada um se encaixa como uma peça num grande quebra-cabeça que é esse universo. Mas não, vem esses padrões da mídia social e começam a bombardear as pessoas e todas elas viram essa rainha amada Branca de Neve, porque elas começam a se destruir e começam a destruir as outras pessoas. Eu vi uma entrevista com a Luísa Mel, aquela do Instituto de Cachorrinho. Gente, eu não quero saber se ela é bacana, se não é bacana, se o que ela faz é bom ou se é ruim. Mas ela contando o quanto ela é perseguida e ofendida nas redes sociais, gente, é um absurdo. As pessoas se dão o direito de julgar e condenar as outras pessoas. Cara, olha no espelho, julgue e se condene-se a você mesmo. Corrige teus erros. Não fica tentando resolver o problema do mundo se você não consegue resolver nem a espinha que tem na sua testa. Vamos cair, né? Sabe bolinha? Sabe uma bolinha? Então baixa ela. Baixa a sua bolinha. Presta atenção em você. Faça o seu. Transforme-se a si. E não tente transformar o mundo e cometendo os mesmos erros de sempre, porque isso não está correto. Aí voltando à história do professor Clóvis de Barros, ele tá lá, né? Tô lá voltando de Sorocaba, porque eu vi que tinha um cara muito mais magro que eu no meu Instagram, eu queria ficar bonitão igual a ele, achei que ia crescer cabelo e não cresceu. E aí eu fui lá então pro meu spa em Sorocaba e tô voltando para casa depois de passar 5 dias, já aumentou o tempo, depois de passar 5 dias comendo alface, bebendo água desmineralizada, que é para ficar pior. E aí eu tô passando ali na Castelo Branco e de repente, como uma miragem, na minha direita surge o Castelo da Pamonha. É o puro creme do milho. E lá vou eu, vou comer uma pamonha, né? Pô, tô aqui sem açúcar, né? Preciso disso. Isso é pra gente ilustrar o quanto a gente se transforma e por que a felicidade não consegue se instaurar na nossa vida por prazeres terrenos. E aí então eu chego lá na casa de pamonha e peço uma pamonha. Quando eu mordo aquela coisa amarela, macia, né, quentinha, doce, aquilo entra e me traz uma satisfação, uma plenitude. E eu sinto um amor infinito pela pamonha. Aquela pamonha é a minha vida. Aquilo é tudo que eu sempre quis. E eu como a primeira pamonha. É tão bom
que eu preciso dobrar esse prazer. E eu peço a segunda pamonha. O meu índice glicêmico já aumentou, né? Porque eu comi uma pamonha, depois de ficar tanto tempo comendo alface, e aí então eu já não tenho mais tanta necessidade do açúcar. A segunda pamonha é boa, é uma delícia, mas já não é tudo aquilo, né? Quando eu como a minha 18ª pamonha, os meus olhos já estão amarelos, o meu sangue é o puro creme do milho. Eu já não aguento mais a pamonha. Eu acho aquilo um horror. Aquela primeira pamonha que foi o meu céu, que foi a coisa mais maravilhosa do mundo, na 18ª, vira o meu inferno, vira odiosa. Eu já não aguento mais ver a cor amarela. Passa uma criança com a camiseta do Bob Esponja, eu tenho vontade de atirar um copo nela, só de ver a cor amarela. Por quê? Porque quando eu cheguei na pamonharia, lá no Castelinho da Pamonha, eu estava sentindo falta de doce. Mas eu me fartei tanto de doce que eu já não aguento mais aquilo. Porque eu não sou mais o mesmo Joubert que chegou ali no Castelinho da Pamonha. E a nossa transformação é constante. O que você gostava, o que você queria 10 anos atrás não é a mesma coisa de hoje. 25 anos atrás eu era cabeludo, tinha o cabelo até aqui assim, todo cacheado, uma barba enorme e preta. Não sou mais eu. Porque a gente se transforma o tempo todo. E o tempo todo que a gente basear a nossa felicidade nas nossas conquistas materiais, nós vamos nos forçar cada vez mais a sermos infelizes. Quanto mais nós basearmos a nossa felicidade nos padrões impostos pela sociedade, nós vamos ser cada vez mais infelizes. Tem gente que nasceu para ser magra, tem gente que nasceu para ser gorda, aquilo é genético. Vamos praticar esporte, né? Vamos nos alimentar decentemente, isso é um conselho para mim mesmo, que eu não faço nenhuma das duas coisas. Mas assim, vamos ter uma vida saudável? Legal! Mas isso não quer dizer que eu vou ter um corpo de modelo. E a gente tem que parar de basear a nossa felicidade nessas conquistas materiais, nessas conquistas terrenas. Por quê? Porque elas são fugazes. Porque, elas evaporam. Porque eu não sou a mesma pessoa que eu era 20 minutos atrás. Então, aquilo que me satisfaz agora é diferente do que me satisfazia 20 minutos atrás. Agora eu não estou mais comendo a primeira pamonha. Agora eu quero outra coisa. Agora eu sou outro. Diferente de quando a gente segue o ensinamento de Jesus, que é acumular os nossos tesouros no céu. Porque quando a gente começa a acumular esses tesouros no céu, aí sim a gente vai conseguir reviver esse sentimento. A gente vai reavivar o sentimento da felicidade todas as vezes que a gente se lembrar dele. No domingo, eu saí para tomar um café e estava comentando, né, com uma pessoa a respeito da palestra que eu fiz e tal, e falei de um exemplo que eu dei de uma vez que eu estava como chama? Que fica numa casa de repouso de velhinhos, que eu esqueci, asilo. Eu estava num asilo, né, uma casa de repouso de velhinhos, chamado Ondina Lobos, ali em São Paulo, perto na região ali de Congonhas. E aí, então, eu estava lá e conversando com os velhinhos e tal. E aí uma senhorinha, que era uma bailarina, quando jovem, né? Toda pequenininha, magrinha, uma doçura de pessoa. E que a idade já tinha levado a visão dela, ela já não enxergava mais. E aí eu catei, né? Começou a tocar um forró e ela veio, eu peguei e ela começou a dançar um forrozinho lá, que eu gosto de dançar forró. E aí eu danço que nem uma palmeira. Já viu uma palmeira na praia que dança que fica assim, ó? Eu danço igual, mas eu adoro dançar. E aí eu comecei a dançar com essa senhorinha. E tinha um senhor lá, eu acho que chamava-se Antenor, se eu não me engano. Eu acho que sim, não me lembro. Que ele era um desenho animado, um senhor negro, gordo, com uma barriga, uma simpatia. Quando ele dava um sorriso assim, o sol ficava até com vergonha de tão lindo que era o sorriso daquele senhorzinho. E ele lá sentado, olhando, né, segurando assim a bengala dele e batendo no ritmo do forró, e olhando a gente dançar. E eu dançando com essa senhorinha lá, e obviamente dançava muito bem, né? Foi bailarina a vida inteira. Tinha uma memória muscular, né? Que chama, que não perdeu.
E aí, ela cega, completamente cega, ela chega para mim e fala assim, ele tá olhando pra gente? Eu falei, quem? Ela fala, o Antenor. Eu olhei assim, tá sim. Ela fala, ele me paquera. Gente, ela tinha 90 e tantos anos, sei lá que idade dela. Mas ela estava numa alegria, se sentindo ali, jovenzinha de novo, dançando comigo e encantando aquele senhor que a paquerava. Olha a alegria que foi proporcionada neste momento para essas pessoas. Para ela por estar dançando e para ele por estar vendo para ela por estar dançando e também felicidade para ele por estar a vendo dançar. Olha que coisa maravilhosa! Olha que atitude mais simples. Foi uma tarde num asilo e eu dancei com uma senhorinha. Foi só isso. E esse sentimento de felicidade, ele vai ficar aqui no meu coração gravado para sempre. Porque ele não é um iPhone que vai ficar desatualizado. Ele não é uma pamonha. Ele é a sensação de que eu consegui proporcionar felicidade a duas pessoas. E essa felicidade agora é minha. E ela vai ser minha para sempre. Inclusive, quando eu comentei isso no café no domingo, eu chorei. Eu chorei sim! Eu chorei de emoção. Porque é maravilhoso você ter isso dentro de você. E esse é o verdadeiro tesouro que Jesus nos propõe quando ele fala para a gente acumular os tesouros no céu. Porque eles serão nossos eternamente. Então, meus amigos, eu trago aqui para vocês essa reflexão. Aonde você está procurando a sua felicidade? Quais tesouros você está procurando acumular? E assim, e não venham, por favor, eu ouço um monte de gente falar isso. Ai, mas eu não tenho tempo. Gente, a gente só não tem tempo para fazer aquilo que a gente não prioriza na nossa vida. Eu estava assim, eu estou passando por um momento de trabalho muito intenso, que está me roubando todos os segundos da minha vida, e eu falei assim, eu não vou gravar o programa de terça-feira, porque não vai dar tempo. E aí eu lembrei, eu só não tenho tempo para aquilo que eu não priorizo na minha vida. E se eu não tivesse gravado tempo, se eu não tivesse priorizado para gravar esse programa, eu não estaria aqui dividindo com vocês esse momento de reflexão. Então coloquem nas suas cabeças. A caridade só não dá tempo de ser feita quando a gente opta por fazer outras coisas, né? Então vamos começar a repensar isso, vamos refletir isso e vamos começar a trabalhar em favor dos nossos irmãos para que a gente faça a felicidade deles e monte a verdadeira felicidade que vai ficar tatuada no nosso coração e vai nos acompanhar para sempre. E aí a gente vai chegar lá para o nosso amigo Aristóteles e falar, olha, eu tenho um jeito de prolongar essa felicidade por muito e muito tempo. Tá bom? Meus irmãos queridos, obrigado mais uma vez por esse encontro e espero vê-los novamente na próxima terça-feira aqui no programa Com a Palavra. Boa noite.